noite a todos. É um prazer receber todos vocês aqui hoje, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É com muita alegria que a gente se reúne aqui hoje para fazer esse debate a respeito do tema Identidades, que é a proposta de tema do Festival Curta na UERJ 2017. E também vamos aproveitar e, nesse evento, divulgar quem são os grandes finalistas do festival desse ano. Então, eu começo desde já agradecendo a presença de todos, né, e falar um pouquinho sobre o próprio festival da edição de 2017. Né. Nós estamos ao vivo pelo Facebook, então também agradeço quem estiver nos acompanhando. Este ano, o Curta na UERJ tem a proposta do tema Identidades. Nós recebemos trabalhos de vários estados brasileiros, né, nas duas categorias em que o festival acontece, tanto na categoria Teen, para trabalhos elaborados por autores entre 12 e 17 anos, e na categoria Adulto. Né. Recebemos diversos trabalhos, diversas contribuições, de norte a sul do país. Foi muito gratificante receber toda essa produção audiovisual riquíssima, sobre um tema bastante complexo, né, um tema desafiador, e esse é a forma também que a própria universidade encontra para resistir, né? É através da nossa produção, da nossa capacidade de estimular pensamento crítico, de estimular abordagens sobre o mundo onde a gente vive, né? Esse é o papel da universidade, e nós do Centro de Tecnologia Educacional entendemos que a nossa contribuição, por meio da produção audiovisual, vai também nesse sentido. Né? Estamos aqui abertos ao pensamento crítico, ao estímulo, à reflexão, e convidamos todas as pessoas do Festival Curta na UERJ a fazer isso por meio da sua produção, por meio dos seus trabalhos, seus vídeos enviados. E isso também, como vinculados à Subreitoria de Extensão e Cultura que somos, também reforça, né, a nossa atuação, o nosso papel, abrindo a universidade à participação da sociedade, fomentando esse diálogo que a gente quer sempre cada vez mais forte. Né? Mais do que nunca, esse é o momento da universidade falar para a universidade, para a sociedade, e mostrar que está viva. Né? Apesar de toda a crise, de todos os problemas, estamos aqui muito vivos, muito atuantes e querendo cada vez mais afirmar a necessidade de um lugar como esse, né? A importância da universidade. Bom, então agora chega de falar e vamos ao momento que todos estamos esperando, né? Vamos divulgar quem são os trabalhos, os grandes finalistas do Festival Curta na UERJ 2017. Para isso a gente vai assistir primeiro um clipe dos finalistas na categoria Adulto.
lembrando que, desde já, parabéns a todos os finalistas, né? Vocês estão, assim, num grupo bastante especial, né? Levando em conta que foram 108 vídeos classificados para disputa, né? Trabalhos enviados de todo o Brasil. Então, desde já, parabéns aos finalistas. E já dizer para todo mundo quem são, então, os finalistas do Festival Curta na UERJ, categoria adulto. São 16 finalistas, 16 vídeos que vão para a final. São eles: Ieda Brown, Efeito Borboleta, Dame Candole, Fatia de Mutação, What Makes Me a Woman, Novos Tempos Velhos, Onde o Direito Não Toca, Mohamed, O que é o skate para você, E o Meu Currículo, Gentileza Gera Gentileza, O Grito de Desigualdade, Chinelo, O Segredo do Anel Misterioso, Mais um Tango, Entre Gente e Minha Identidade Me Representa. Então são esses os 16 vídeos finalistas do Festival Curta na UERJ 2017 na categoria adulto. Agora vamos ver se a gente consegue exibir para vocês o videoclipe dos finalistas na categoria Teen. Vamos ver se a gente tem mais sorte aqui com o Teen. Finalistas na categoria Teen, eu vou ler para a gente ter isso bem certinho, né? Principalmente para quem nos assiste. Então, os vencedores na categoria Teen, os finalistas na categoria Teen são O Fim do Bullying e o Começo da Paz, Ciranda do Caranguejo, Me Ensina a Olhar, 5 vezes Amor e 46 pontos solo. Parabéns a todos, aplausos para eles todos. É uma alegria muito grande contar com a participação de todos vocês, todos que nos mandaram trabalhos. Desde já, muito obrigada. Continue com a gente para o ano que vem, para a edição 2018. Bom, então, a partir desses trabalhos, de tudo que a gente pôde, né, ver aqui rapidamente no clipe, dessa discussão toda de identidades, a gente viu aí uma grande variedade de linguagens, né, de técnicas, de abordagens. Então, a partir desse tema proposto, identidades, eu gostaria de convidar
os nossos professores aqui da universidade para compor a mesa. Professora Denise Siqueira, da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, por favor. Professora Janaína Damasceno, da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, da UERJ. E o professor Ricardo Lima, também do Instituto de Artes da UERJ. Vocês serão acompanhados pelo nosso moderador, o Ádio Lepre, que é o nosso profissional aqui do CTE, do Centro de Tecnologia Educacional da UERJ. Então, desde já, muito obrigada. Agora passo a bola para vocês. Boa noite a todas e todos. Queria agradecer a presença de todos que vieram e também de quem está assistindo na internet, através do streaming. Sem mais delongas, queria primeiro agradecer aos professores pela disponibilidade de divulgar a ciência, popularizar a ciência para todos. E queria começar dando a palavra ao professor Ricardo Lima, para ele fazer a sua exposição. Também boa noite a todos. Eu quero inicialmente também agradecer o convite do CTE para estar aqui, essa honra, né, que para mim é muito grande, e o privilégio de poder ter assistido a tanta coisa boa, tanta coisa criativa. Enfim, nós do júri que pudemos assistir a bastante coisa, foi realmente uma ocasião especial para todos nós. E desde já eu quero dar os parabéns a todos os concorrentes, reforçar as palavras de Ana Cláudia Teme, de que estejam aqui ano que vem de novo concorrendo, né, exercitando essa criatividade, que é algo tão importante, né, na vida para todos nós. E aproveitando, eu estendo os parabéns à própria UERJ, ao CTE, pela realização desse 6º festival. Nós que lidamos no serviço público sabemos exatamente a dificuldade de manter a continuidade de ações, e especialmente a UERJ, num momento tão difícil da vida dessa universidade, que se consegue mais uma vez dar uma prova de que a UERJ resiste, de que a UERJ é forte, né, que os momentos ruins passarão graças a trabalhos de servidores públicos, funcionários públicos, que conseguem manter a garra, a força e a pressão no que fazem. Falando especificamente do festival, eu começo, embora me proponha ser breve, né, mas destacando exatamente a pertinência do tema, né, a contemporaneidade, quando se elege o tema das identidades, né, como mote do festival desse ano. E chama atenção para essa questão plural, né, por que não identidade, mas identidades, e eu acho que esse clipping dos vídeos que a gente acabou de mostrar, né, evidencia muito bem isso. Né? Quer dizer, quando se fala em identidades, nós realmente estamos falando uma palavra plural, porque a depender do ângulo que a gente olha, cada um de nós tem múltiplas identidades. A gente viu a abordagem nesses vídeos, né, que vão de questões de raça, de nacionalidade, de etnia, de gênero, de idade, de condição social, né, tudo isso define as nossas identidades. Isso é muito interessante, porque durante muito tempo nós tínhamos como identidade aquele papelzinho, aquela carteirinha, né, que trazia uma fotografia, né, e ali estava a sua carta de identidade, a sua carteira de identidade, que dizia quem era você, filho de quem, né, gênero expresso, data de nascimento, e isso constituía nossa identidade como algo fixo. O que é um conceito já altamente superado nesse mundo urbano, cosmopolita, né, atual em que vivemos, onde minhas identidades mudam a partir do meu pertencimento a grupos distintos. Né? Se eu sou filho, eu correspondo a uma identidade que exige de mim um papel filial, com uma série de deveres e responsabilidades e formas de agir, bastante diferente se eu sou pai,
na relação com meu filho, que exige de mim outra condição, outra posição, outro modo de agir, de me portar diante do meu filho da vida. E assim, a cada grupo que eu participo, as identidades são fluídas nesse mundo que a gente vive, que a gente convive. Agora, uma coisa que me chama atenção sempre, que independente disso e que não eu não posso dizer com tranquilidade que as identidades são fluidas, que elas variam extremamente, porque isso por vezes é uma realidade que a gente vive no mundo cosmopolita urbano atual, e em outros mundos as identidades podem ser bastante fixas e bastante exigidos os seus papéis que não mudem e que não variam tanto assim no tempo, né? Agora, uma coisa que para mim fica muito claro quando a gente fala da identidade, que é sempre uma relação com o outro, né? Eu defino a minha identidade a partir do modo como eu me situo num conjunto de relações, né? Então é esse outro que muitas vezes define as identidades próprias de cada um de nós. E esse outro implica numa questão de troca. Ninguém está isolado, ninguém se define sozinho no mundo, mas é a partir do momento que nós nos relacionamos, que trocamos, é que as identidades vão sendo construídas. E muitas vezes, quando se fala identidade, se perde de vista essa questão da troca. Se pensa na identidade fixa. E aí, quando eu estou falando isso, na minha cabeça está exatamente o ponto que eu quero chegar. Quando a gente pensa no Brasil, a tendência é pensar, né, na identidade de quem é esse brasileiro, como se nós tivéssemos uma essência que define o brasileiro por oposição a todo o resto do mundo. Quando, na verdade, nós, enquanto brasileiros, nos constituímos também, né, de um povo que é feito de troca, que é feito de misturas, de influências, enfim, desse dia a dia onde as coisas estão se contaminando, se cruzando o tempo todo. Eu pensei isso a partir de um vídeo, né, já que a gente está falando de um festival de curtas, veio a minha lembrança um pequeno vídeo que eu ganhei de presente, exatamente daqui do CTE, e que me ajudou muito a pensar os meus trabalhos, né, a falar sobre cultura brasileira, a pensar Brasil, que é um vídeo que eu vou pedir, que toque. Nós temos dois sinaizinhos. Um é uma música chamada Jingle Bells, né, que é uma música norte-americana, que bem define o espírito natalino e que entra no Brasil como Jingle Bells, criticado tremendamente por todo mundo que era contra essa questão da influência de uma cultura norte-americana sobre a identidade, a chamada identidade brasileira. Enfim, o Brasil estaria perdendo sua essência, sua identidade, porque se deixava contaminar por uma outra cultura que era os Estados Unidos. E o Jingle Bell foi execrado durante muito tempo. Dá para a gente ouvir um pedacinho curto dele agora? Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Só para a gente lembrar do que estamos falando. Essa música, quando entra no Brasil, foi extremamente criticada por estarmos importando uma cultura que não tivesse nada a ver conosco, né? Só que tem um autor chamado Oswald de Andrade, que exerceu um grande
importância na análise do que é Brasil, um modernista, e ele falou, criou um termo, né, e usava, que era da antropofagia. Aquilo que a gente engole, nós brasileiros teríamos essa capacidade de pôr para fora transformado. E essa música sofreu isso, né? E aí eu peço então que passe esse clipe em curto, né, mostrando o que a gente transformou o Jingle Bells, né? Bate o sino, pequenino sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, bate o sino, vamos festejar. Abençoe Deus menino esse nosso lar. Hoje a noite é bela, flores na janela, juntos eu e ela, felizes a cantar, ao soar o sino, sino pequenino, vem o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, bate o sino, vamos festejar. Abençoe Deus menino esse nosso lar. Hoje a noite é bela, flores na janela, juntos eu e ela, felizes a cantar, a soar o sino pequenino, vem o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, bate o sino, vamos festejar. Abençoe Deus menino esse nosso lar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, bate o sino, vamos festejar. Abençoe Deus menino, esse é nosso lar. Abençoe Deus menino, esse é nosso lar. Abençoe Deus menino, esse nosso lar.
Krishna, Hare Fanes, Rapo Juzes. Ai, sei lá. Feliz Natal. Abençoe ao Deus menino esse nosso lar. Merry Krishnas. Eu trouxe esse vídeo com uma ideia justamente para a gente pensar como a diversidade se faz, como a identidade se faz também a partir da diversidade. Né? São vários ritmos, várias cores, né? Tratando de um tema único, que é o Jingle Bells, e, no entanto, nos dá a dimensão do que é ser brasileiro nesse país. Quer dizer, é esse conjunto de sotaques, de cores, etc., que forma esse ser único, capaz de transformar a realidade, de mudanças, etc. Eu trouxe isso de contribuição para a gente conversar um pouco sobre as identidades e, mais uma vez, dar os parabéns ao CTE, né, pela iniciativa, por esse momento de garra, de resistência, né, de uma UERJ que se mantém viva e pulsante. Bom, obrigado, professor Ricardo. Desculpem novamente os problemas técnicos, afinal não está normal. Queria passar então a palavra para a professora Denise Siqueira, que é da Faculdade de Comunicação Social aqui da UERJ, para também nos agraciar com uma tão bela exposição, tenho certeza. Bom, gente, boa noite. Eu quero começar agradecendo ao convite da Ana Cláudia, da Michele, do pessoal do CTE, para poder participar desse debate. É muito importante a gente ter esse debate aqui sobre identidade, mas também é importante, eu quero reforçar as palavras do Ricardo, nesse momento da universidade, a gente poder se reunir aqui e fazer um debate tão importante em cima de um festival que é interessantíssimo. Então, é bom a universidade poder também, dentro das suas atividades de extensão, estar ocupando um espaço em cima do audiovisual e dando espaço para a gente poder ver, assistir produções tão interessantes, tão ricas, tão diferentes, né, com temáticas tão expressivas, significativas e todas em cima de um tema muito rico que foi escolhido para esse ano, o tema da identidade. Né? Eu gosto muito de falar das identidades. Eu gosto muito de pensar na perspectiva que a gente trabalha na comunicação, que a gente pesquisa e produz material e ensina, pensar na ideia das identidades. Né? E aí, quando eu estava vindo para cá e organizando um pouquinho essa fala que eu vou fazer aqui, eu pensei em alguns elementos para organizar, elementos importantes para a gente poder fazer um pensamento em cima da questão da identidade. Né? Então, a primeira coisa que eu lembrei e anotei rapidamente é, quando a gente pensa de identidade, né, pensa sobretudo numa perspectiva da sociologia, da antropologia, né, a gente pensa em falar de si e falar do outro. Né? A identidade somos o que nós somos e o que os outros são também. Né? Então, a identidade é esse espaço riquíssimo para a gente pensar a interação. Né? E aí me interessa especialmente, já sendo eu uma
profissional e também uma pesquisadora do campo da comunicação, né? Quer dizer, a interação social, a interação mediatizada que se dá por meio dos meios de comunicação de massa, né, que se dá pelos equipamentos eletrônicos, né, os nossos celulares, né, que nos acompanham, marcam o nosso tempo na apresentação, mas nos acompanham em tantos espaços, né, essa forma de relação social, esse espaço que é o da interação, é muito rico para a gente pensar uma série de coisas, né. E o que a identidade tem a ver com isso, né? A identidade é, ao mesmo tempo, um espaço que vai nos identificar, mas também um espaço que vai nos distinguir, né? Então, a identidade vai nos permitir pensar os espaços aos quais nós pertencemos, os grupos sociais aos quais nós pertencemos, com quem nós gostamos de estar junto e com quem nós não gostamos de estar junto, nós nos sentimos diferentes, nós montamos uma separação, né? Então, as relações sociais, as relações de comunicação, elas se dão sempre nessa separação, né? De quem eu sou e quem são vocês outros, né? Quem nós somos, nós no nosso grupo, e quem são essas outras pessoas, né? Isso é muito rico, né? É interessante que haja essa possibilidade de nós pensarmos o nós e pensarmos os outros, né? A questão isso não é ruim, isso não é mal. A questão é como nós pensamos essa fronteira e o que nós fazemos com essas fronteiras, né? Então, houve um período, né, que nós chamamos a Idade Moderna, né, a modernidade, em que era, de uma certa forma, até confortável pensar na identidade como uma coisa una, racional, imutável, né? Você é isso, você é camponês, você é operário, você é nobre, você é do clero, você é mulher. E aquilo, a cada uma dessas categorias, havia uma série de elementos, né, de comportamentos, né, que diziam respeito. Então, era, de um certo sentido, né, um pouco talvez cruel dizer isso, mas era confortável, era bom, porque você tinha aquele papel definido, dali você não saía. Se você fosse um camponês e que, de fato, se identificasse com aqueles comportamentos que a sociedade, o grupo social, diziam que pertenciam ao camponês, você estava feliz na vida, né? O problema é se davam para você um determinado papel social, uma identidade relacionada a ele, e você não se encaixava naquela identidade, né? Aquela identidade não tinha possibilidade de ser mudada, né? Quer dizer, mudar era uma coisa muito radical. Significava romper com aquele grupo social, com aquela sociedade, né? E como você vai fazer isso, né, numa época em que não era globalizada como hoje, onde a circulação é muito mais facilitada. Não estou dizendo que seja fácil, mas é muito mais facilitada do que foi séculos atrás, né? Então, em algum momento, na segunda metade do século XX, né, começa a haver uma série de modificações na sociedade, uma série de modificações no pensamento, né? Alguns autores vão chamar isso de pós-modernidade, outros de modernidade tardia, de hipermodernidade, mas o fato é que, em algum momento, na segunda metade do século XX, meios tecnológicos, facilitação em termos de transporte e de comércio, possibilitaram que começassem a acontecer uma série de mudanças sociais e culturais que implicariam esmaecimento das fronteiras, né? Se começa a identificar que a identidade não é mais aquela antiga que você cabia numa pessoa só, né? Você vai ser metalúrgico a vida inteira, você vai ser militar a vida inteira, você vai ocupar uma determinada profissão a vida inteira. Isso começa a modificar, né, a se modificar. E as pessoas têm que se adaptar a isso também, né? E a ideia da identidade, aquela identidade imutável, ela passa a não ter mais espaço. A identidade passa a ser esmaecida, passa a ser fragmentada, e a gente começa a reconhecer que é possível ter várias identidades, né? Na verdade, a nossa identidade é múltipla, né? Durante um certo período se faz até um questionamento do próprio conceito de identidade, né? Será que existe identidade? Tem alguns autores que vão mudar essa ideia. Não, identidade não mais, vamos trabalhar com identificação, né? Mas é interessante a gente pensar que hoje, a gente já no século XXI, né, a gente continua trabalhando com a ideia de identidade, continua sendo importante, né? Nos estudos na área de comunicação, a gente ainda trabalha com identidade, né? A questão é como a gente trabalha com ela, como a gente entende, né? Com elas, né? É importante a gente pensar o elas. E a gente começa a entender que nós, na verdade, hoje, temos vários papéis sociais.
Sempre tivemos, as pessoas sempre tiveram, mas não necessariamente identificávamos isso, entendíamos isso como uma única, como vários papéis sociais. Hoje a gente entende, né, que a gente ocupa papel de profissional, papel de familiar, papel na comunidade, papel no prédio, na vila onde a gente mora, e aí papel religioso, papel político. A gente tem uma série de papéis que contribuem para a formação da nossa identidade, do que a gente é. A gente não é só uma determinada coisa. Não somos só professores, só estudantes, só pesquisadores, só pessoas que produzem vídeos interessantes e ricos, né? Podemos ser tudo isso, ou ser algumas dessas coisas, e ser outras ainda, né? Podemos, fora da universidade, ser artistas também, ser ativistas por alguma determinada causa, né? Isso tudo vai nos compor, vai ajudar a gente a pensar as nossas identidades, né? Há alguns autores contemporâneos que trabalham com as ideias da identidade ou das identidades efêmeras, né? Então, em determinado momento de uma grande efervescência social, podemos trabalhar em prol de uma determinada causa com, de fato, um entendimento emocional muito forte, verdadeiro. Mas aquilo pode ser passageiro, né? Como no período das eleições, né? Campanha eleitoral. As pessoas torcem ali pela determinado candidato, né? Quando tem essa preocupação política, né? Quando se envolvem, mas algumas pessoas vão se envolver emocionalmente. E passada a eleição, pessoas podem até esquecer em quem elas votaram, né? Quem foi aquele candidato daquele momento, né? Isso acontece no período em manifestações esportivas, em festivais de rock, né? A gente torce determinado, no boi bumbá, né? No garantido e no caprichoso, a gente torce por um e de repente passou aquela efervescência, a gente sai daquele momento e vai viver o resto da vida cotidiana, né? Então, tudo isso ajuda a gente a pensar que identidade hoje, né, num mundo em que a gente tem redes sociais tão ativas, redes sociais eletrônicas, digitais, como Facebook, né, Twitter, Instagram e várias outras, né, onde a gente tem identidades que são efêmeras, que circulam, mas que são importantes também, né? A gente não pode dizer que hoje, porque a identidade é múltipla, porque a identidade é efêmera, ela é menos importante do que aquela no período da Idade Moderna, né? Essas identidades todas, esses fragmentos de identidade que tornam a identidade contemporânea mais complexa, né? Elas são importantes de serem considerados também, né? E aí eu estava falando das redes sociais. As redes sociais são um espaço interessante para se pensar identidades também, porque lá se constroem também identidades que não necessariamente correspondem ao que está fora da rede social, né? Então aquela ideia de felicidade do Facebook, todo mundo está num momento bom, todo mundo está sempre festejando, todo mundo está em férias permanentes no Facebook, né? E a gente sabe que a vida da gente não é assim o tempo todo, né? Em alguns momentos mas os outros momentos não são assim. As pessoas editam, né, um conceito do jornalismo, mas as pessoas editam o que elas querem colocar na rede social. Isso faz parte também da identidade, né? A gente não pode dizer que é falso, mas é um espaço daquela identidade, não é identidade total. Então, essas identidades pós-modernas, elas são mutantes, elas estão em processo. Essa é uma palavra boa para a gente pensar em identidade, né? Aliás, é boa para pensar a cultura na contemporaneidade. Processo, né? Está em processo. Identidade não é hoje. A identidade está hoje, né? Porque a gente está mudando e tem o conhecimento disso, né? Então, assim como eu falei, aquela identidade na modernidade era uma identidade, em certo sentido, mais confortável, porque se você se encaixava nela, isso era fácil, né? Não levava muita discussão. Hoje, na contemporaneidade, a dificuldade é muito maior, né? Você tem que reconhecer essa mudança constante, né? E às vezes essa mudança é tão acelerada, né, que nós não acompanhamos, né? Acontece tecnologicamente, né, a mudança no celular, a mudança no computador, a mudança nos equipamentos que nos filmam e que serviram para fazer os audiovisuais, né? É tão acelerada, eles entram em obsolescência tão rapidamente que a gente não tem como acompanhar tudo isso, né? Talvez não seja tão necessário acompanhar, né? Eu vou me contradizer aqui, mas é complexo, né? Você perceber que alguma coisa está caminhando muito mais rápido do que você pode acompanhar, né? O software se atualizou e você não aprendeu ainda a usar a versão anterior e já tem uma versão mais nova,
né? Então, essa identidade contemporânea é fragmentada, é complexa e exige de nós um esforço e uma flexibilidade, né? Então, os vídeos que nós assistimos aqui, pequenos fragmentos deles, mas outros eu pude assistir, vocês podem assistir, estão disponíveis no Facebook, né? Eles são interessantes porque eles trazem justamente essa multiplicidade, né? Essa possibilidade de diversidade, né? Diversidade sexual, diversidade de gênero, diversidade de pensamento, diversidade política, religiosa. E com isso, com a ideia de diversidade, vem uma outra ideia que é fundamental, que é a questão da tolerância, né? Nós temos diversidades, nós somos diversos, somos diferentes. Que bom que somos assim, né? Seria muito pouco rico, pouco interessante para pensar e para viver se fosse, né? Mas identidade diferente implica uma aceitação do outro, né? Aí eu volto àquela minha primeira fala, quando eu disse que identidade implica pensar eu, nós e os outros, vocês os outros, né? O espanhol é bom porque ele fala de nosotros, né? Nós outros, né? E vosotros, vocês, né? Então é interessante pensar nisso. A gente volta a esse pensamento porque identidade é pensar nós, vocês, mas e nós juntos, né? E convivendo com as nossas diferenças. E que bom e que rico que é poder viver nessas diferenças. Tá? Então, eu gostei muito de poder assistir os vídeos, né? Achei a seleção para os finalistas foi muito rica, interessante e rica especialmente porque possibilita a gente entender um pouco dessa diferença. O audiovisual é muito bom para pensar isso, porque o audiovisual ele resume muito rapidamente, né? Resume em poucos minutos, em menos de 10 minutos, muitos elementos, muitas histórias, né? E resumindo isso, está mostrando muitas identidades diferentes. Então, o próprio conjunto dos finalistas que a gente tem para esse festival mostra identidades diferentes, mostra essa diversidade, essa multiplicidade dessas identidades contemporâneas com as quais a gente convive. Tá? Muito obrigada pela participação. Obrigado, professora Denise, pela aula, literalmente, que deu aqui para a gente. Queria agora, então, passar a palavra para a professora Janaína Damasceno. Ela é professora da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, aqui da UERJ, e vai trazer alguns elementos aqui para a gente pensar também. Obrigada, Dil. Bom, boa noite a todos. Gostaria inicialmente de agradecê-los pelo convite para compor essa mesa. Agradeço a toda a equipe do Centro de Tecnologia Educacional, a Cássia, que foi quem indicou meu nome, ao Félix, a Michele, a Dil, que está aqui na mesa, e a Ana Cláudia, muito obrigada. Bem, eu vou dividir com vocês algumas reflexões sobre um trabalho que eu tenho. Eu sou da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, em Duque de Caxias. É um campus externo à UERJ Maracanã. Para quem está de fora assistindo a gente, eu vou explicar um pouco. E esse trabalho se chama Memórias Afetivas da Baixada Fluminense, Identidade, Representação e Fotografia. Eu vou intercalar isso um pouco com o que os outros colegas já falaram, mas também porque eu acho que a mídia não sou eu que falo, né? A mídia é um dos principais veículos, talvez o principal meio de construção, não é, das identidades, dos significados sobre diversas identidades. Ela ajuda também a construir um conhecimento sobre o outro. Não é? A mídia tem esse papel, ela ajuda a gente a construir conhecimento sobre o outro. Só que, em grande parte, o que a gente tem da mídia, e principalmente da mídia hegemônica, é um conhecimento estereotipado acerca do outro, não é? E acerca das várias identidades que a gente tem. Então, quando a gente vê um festival como esse, Ana, eu acho isso riquíssimo, quer dizer, só de ver o clipe, né, os clipes que a gente viu agora, a gente consegue notar, quer dizer, uma discussão de gênero, sexualidade, imigração, acessibilidade, direito à cidade, questões negras, desigualdade, bullying, territorialidade, muitos filmes de animação que eu achei incrível isso também. E isso mostra para a gente que há pessoas, e principalmente o que eu acho incrível, há jovens e crianças, pensando que podem disputar com os meios hegemônicos, não é? A possibilidade de construir uma narrativa sobre si. Então, um festival como esse é extremamente importante nesse sentido, de que a gente tem uma mídia hegemônica que está dizendo ali onde você deve se encaixar no mundo
e muitas vezes de uma maneira muito restrita, porque vai usar do estereótipo para fazer isso. E a gente tem nessa micropolítica, não é, cotidiana, gente que está tentando, não é, construir uma contranarrativa, não é, uma narrativa anti-hegemônica sobre a sua existência no mundo. Então isso é alguma coisa extremamente poderosa. Principalmente quando a gente vê crianças e jovens trabalhando nisso. E aí eu fiquei pensando, você disse que às vezes houve uma certa dificuldade, né, das crianças, dos jovens pensarem na questão das identidades, e eu acho que isso talvez tenha uma explicação, porque também é um momento em que há essa disputa interna sobre identidade é muito forte, não é? Talvez isso devesse fazer com que as pessoas enviassem mais vídeos sobre identidade, mas eu acho que para a infância e para a juventude, acho que isso fica um pouco mais difícil lidar com alguns fantasmas, assim, nessa construção de identidade, que não é um processo fácil. Então, o que eu gostaria de conversar com vocês sobre hoje é exatamente sobre essa questão da possibilidade de a gente pensar identidade, representação e fotografia, né? No meu caso, é com que eu venho trabalhando mais de perto nos últimos anos. Eu sou antropóloga e meus últimos trabalhos têm a ver com a formação de arquivos visuais sobre as lutas negras nos Estados Unidos, na África do Sul e no Brasil. Eu fui para a África do Sul, fiquei um tempo lá fazendo pesquisando principalmente os fotógrafos sul-africanos negros que tinham, né, um trabalho diário de narrar o que era o apartheid. Estou indo para os Estados Unidos no ano que vem para continuar esse trabalho, né, numa universidade americana. E no Brasil também tenho acompanhado isso, como é que os grupos negros, né, como o movimento negro, constrói uma narrativa imagética através da fotografia e de arquivos visuais e audiovisuais também, como eles constroem uma narrativa acerca da luta negra no Brasil, da luta contra o racismo. No meio disso, o que acontece é que eu passei no concurso na UERJ, vim para cá, e fui trabalhar na Baixada Fluminense, que era um lugar que eu ainda não conhecia. O que eu conhecia da Baixada era justamente um discurso sobre a Baixada. E esse discurso sobre a Baixada normalmente é ligado à questão da violência, da marginalidade, da distância, de um não lugar, um discurso sobre morte, né, muito forte, né? Então, quando eu fui para a Baixada, alguns amigos diziam assim, mas você tem coragem, você vai para lá, é um lugar difícil, Duque de Caxias é um lugar violento, tem milícia, tem tráfico, tem o que tem em todo o Rio de Janeiro, basicamente. Mas eu acho que quando a gente fala em Baixada, a gente tem um certo estereótipo e um certo preconceito em relação à Baixada Fluminense. Então, o trabalho que eu desenvolvi com os meus alunos e venho desenvolvendo é no sentido de a gente pensar como a gente acessa e constrói também um repertório de imagens que tentem entrar nessa disputa, ainda que de uma maneira subalterna, porque a gente não tem o mesmo poder que as grandes mídias, não é, para dizer quem é o outro, porque as grandes mídias dizem isso, né? Quem é você? Ela tenta te convencer que você é feito dessa maneira e dessa maneira. E o que a gente tem visto é que a gente pode se autodefinir, ou, como fala um filósofo africano chamado Akili Membe, se auto-inscrever de uma maneira muito diferente do que a grande mídia vem dizendo para a gente se reconhecer. Então, eu comecei esse trabalho com os meus alunos fazendo uma pesquisa básica no Google, dizendo assim, bom, vamos digitar Baixada Fluminense e Duque de Caxias em imagens no Google e ver quais são as imagens que vêm para a gente. Eu não vou mostrar as imagens, porque são imagens terríveis. Normalmente são imagens de morte, de violência e de lixo. Dependendo da cidade, Belford Roxo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, as principais imagens são imagens de assassinato contra mulheres, de violência física, ou imagens de lixo também, que foi uma coisa que me deixou muito, muito assustada. E a partir disso, o que a gente pensou é como a gente constrói um outro repertório, mostrando que não há só uma necropolítica, não é, na Baixada Fluminense, mas como há também vida dentro da Baixada.
né? Então, tentando construir também uma outra identidade para as pessoas que vivem na Baixada, que também são atingidas por essas imagens da grande mídia sobre como é viver na Baixada, sobre o que é ser caxiense, por exemplo, como a gente poderia construir narrativas outras que tentassem multiplicar a ideia de... implodir essa ideia estereotipada sobre o que é ser da Baixada Fluminense, mas também multiplicar as identidades da Baixada Fluminense, né? Mostrar como as pessoas que estão na Baixada são múltiplas, né? E como são afetadas também por uma série de intersecções, de identidades interseccionadas que a gente tem pouco acesso. Eu estou esperando aqui que a coisa passe e eu mesmo posso passar. Então, vamos lá. Bom, isso daqui eu vou pular porque é parte da minha pesquisa. Aqui. Então, o que eu fiz foi pedir para os meus alunos que eles trouxessem as primeiras imagens que eles tinham, as primeiras fotografias que eles tivessem em casa sobre a família deles. Não é? E, a partir dessas imagens, que eles contassem um pouco sobre a história de vida deles dentro da Baixada. Então, eu fiz uma seleção de fotos e também de trechos do que os meus alunos escreveram e vou mostrando essas imagens para vocês. Então, essa é uma foto da Maísa Julião, que é uma aluna minha, e aí ela diz: esses são meus avós maternos após o casamento deles. Minha avó aos 19 anos e meu avô aos 24. Em 2007, eles fizeram 50 anos de casados. Em 2010, meu avô faleceu, deixando muitas saudades. Consegui achar a foto original e a restauração que os filhos fizeram. Não é? Então, essas são as fotos, a original e a restauração. A primeira foto que eu mostrei para vocês também, bom, eu vou exibir a seguir. O que eu acho interessante das fotos é que, não sei se vocês sabem, mas a Baixada Fluminense, em especial Duque de Caxias, né, 70% da população de Caxias se autoidentifica como negra. Então, grande parte das fotos que a gente encontrou são de pessoas negras, e eu acho que isso também é extremamente importante, revelador, né, e são de pessoas negras como esse casal que ficou casado durante 50 anos. Para mim, várias imagens que a gente vai encontrar, por exemplo, essa que é maravilhosa, do casamento dos meus avós, que é foi a Tereza Cristina, uma aluna minha que trouxe, que é uma foto linda do dia de casamento. Eu queria que vocês que estão em casa, na internet, que vocês pensassem quantas vezes vocês viram, por exemplo, em uma novela, em um filme, uma imagem como essa, né, de um casal negro, de uma mulher negra vestida de noiva, né, com toda a dignidade, e de um homem negro ao lado dela com toda a dignidade, né, no dia do casamento. Raramente a gente vê imagens como essas. Raramente a gente vê imagens, né, de pessoas que ficaram, de um casal negro que fica 50 anos casado. Essa imagem, para mim, é maravilhosa, assim, para quem trabalha com questões raciais e sabe da dificuldade, às vezes, que a gente tem de encontrar um acervo pessoal de famílias negras. Para mim foi incrível o que as pessoas me trouxeram. Aqui, mais uma foto que eu achei aqui, o casamento dos meus avós, Tainá Souza. Então, além disso, quer dizer, quais são as imagens que como as pessoas querem ser lembradas? Para mim, essa era uma das questões também. Uma coisa é como a mídia diz que a gente deve ser lembrado ou como a gente deve se pensar. A outra coisa é como a gente se constrói e como a gente quer ser lembrado. Então, as pessoas da Baixada Fluminense querem ser lembradas através do dia de casamento, dos dias de festa, não é? Essa imagem eu também gosto muito porque mostra essa dinâmica dos casais interraciais, que é uma coisa que acontece bastante na periferia do Rio de Janeiro. No centro, o centro do Rio e a Zona Sul tende a ser mais endogâmica. Essas fotos se encontram com a minha avó e foram as mais antigas que achei. A primeira, minha avó ganhou de lembrança quando foi visitar a minha bisa em Desterro, na Paraíba, Juliana Minervino. Bom, então aqui tem a foto da avó e atrás está escrito assim: minha filha Biló, essa fotografia de sua mãe é para quando o coração esquecer, os olhos lembrar. Desterro, 13 de janeiro de 1970. Então vai mostrando também essas questões de migração interna no Brasil. Duque de Caxias é uma cidade que tem muitas famílias nordestinas. Outras fotos, então a segunda parte do que a Juliana me levou. A segunda parte de cima é a foto do velório do pai da minha avó, o que era costume da época e local. E a terceira e última, meu pai, na primeira série do Fundamental, atual segundo ano. É incrível, porque mesmo uma imagem de morte como aquela, de cima, ela é envolta por vida.
Normalmente, quando a gente vê imagens de morte no Rio de Janeiro, é uma imagem sem nenhuma dignidade da pessoa, do corpo que está estendido ali no chão. Normalmente, essas imagens não têm nenhuma dignidade. Vide as imagens de Cláudia sendo carregada pelo... Bom, não vou nem falar sobre isso. Mas aqui o que você encontra não, são pessoas ao redor do caixão se despedindo, né, dessa pessoa que faleceu. Isso é muito forte. Porque mostra que essa pessoa era querida por alguém, tinha família, não é? É uma imagem de vida, embora seja o velamento de uma pessoa, o guardamento de uma pessoa que já faleceu. A segunda imagem, de baixo, é do pai da Juliana, no 2º ano, o que também eu acho fantástico, porque nas narrativas que a gente tem sobre pessoas negras, raramente a gente encontra fotos de pessoas negras na escola, escolarizadas. Pensem quando a gente vê crianças negras na televisão. Ou elas estão em uma situação de penúria, ou estão na rua, ou estão pedindo. Né? Muitas vezes, imagens que a gente tem de crianças negras não são imagens de dignidade. Né? Mesmo que elas sejam dignas, porque elas são dignas. Então, imagens como essa ajudam a construir um outro repertório de imagens e de pensamento, de construção de conhecimento sobre o outro, que a gente ainda tem pouco acesso na grande mídia. Essa foto tem um valor sentimental para minha avó. Essa foto era de sua mãe, minha bisa. As pessoas da foto são seus vizinhos, onde ela morava na infância. Disse ela que naquela época elas deram essa foto com todo amor para sua família, nunca se esquecer deles. Logo depois minha avó se mudou e o que restou foi a recordação dos amigos de sua mãe. Isis Silva. Também é uma foto que eu acho fantástica, porque as mulheres estão grávidas, estão com as crianças, né, no colo, estão com black, né, porque é uma foto dos anos 70. E também é uma outra imagem de mulher negra e de infância que a gente tem. Né? Normalmente, não são imagens assim que a gente encontra quando a gente fala sobre questões raciais. Eu sei que eu tenho pouco tempo, então eu vou passando rapidamente. Essa daqui eu também adoro. Minha avó materna, por volta de 1958, quando ganhou o concurso para a rainha do Clube Del Mare, no bairro de Santo Cristo, Larissa Martins. Essa é minha mãe com 18 anos. Tinha chegado há pouco tempo aqui no Rio de Janeiro. Ela veio do Nordeste. Essa foto tem 30 anos. Quando vi a roupa, pensei que era uniforme de trabalho. Mas ela disse que era a roupa da moda. Risos. Isabel Weitzer. Né? Parece o Orange is the New Black, né, gente? Essa é minha mãe com 4 anos, pronta para o almoço de domingo. Letícia Belo. Aniversário de 2 anos da minha mãe, com minha bisavó segurando ela nos braços. Maria Clara Moreira. Essas fotos, eu gosto muito dessas fotos de aniversário. Vou mostrar outras para vocês. Meu avô direito com os amigos, Tatiane Pinheiro. Uma coisa que é incrível também é a gente pensar assim, a gente está falando de pessoas de classe média baixa, da Baixada Fluminense. E o que é incrível é que elas têm um acervo, ainda que mínimo, um acervo fotográfico. Tirar foto antigamente era muito caro. Não tinha câmera fotográfica que você tinha em casa, ia lá, tirava, mandava revelar ou guardava. Não tinha celular. Era alguma coisa muito cara você poder manter, você poder pagar por uma fotografia. Essa foto é clássica. Quem é da periferia já teve um aniversário assim. Quem tem mais de 35 anos já teve um aniversário assim. Ou aqui é o casamento, não é nem aniversário. Meus pais no casamento deles. Minha mãe grávida do primeiro filho, Tatiane Pinheiro. Essa arrumação é ótima, o bolo, a cerveja. Tampou o bolo. Mas também essa dinâmica dos casais interraciais, que é uma coisa muito típica daqui. Meus tios, mãe e amigos no casamento que foi na casa de alguém que não me lembro, risos, Tatiane Pinheiro, ela não lembra porque ela não tinha nascido ainda. Eu vou passando mais rapidamente, né? Gente, esse é o pai da minha avó, meu bisavô, emoticon Hurt, que eu não consegui colocar ali. Essa foto foi tirada no dia 2 de janeiro de 1935 para a carteira profissional dele, como está descrito aí na imagem. Minha avó guarda até hoje como recordação, e essa carteira tem um valor enorme e sentimental para ela. Na época dessa foto, meu bisavô ainda não tinha conhecido a minha bisavó e nem era casado. E, logicamente, minha avó também não era nascida. Ele nasceu em 1904 e, infelizmente, eu não o conheci. Mas, se tivesse vivo, estaria com 111 anos hoje. Tainá Souza. Essa é a única foto que eles têm. É a foto da carteira de identidade de trabalho. Então, às vezes, a gente descarta os documentos, achando que é alguma coisa fria, e, às vezes, é a única maneira de você lembrar de uma pessoa querida.
essa é um xodó, meus 2 tios, Beto e Jorge, os 2 já falecidos há alguns anos, porém guardo boas lembranças deles. Não sei identificar quem é o Beto e quem é o Jorge. Isabel Daniel. Que também acho essa foto maravilhosa, porque é uma outra narrativa de infância, uma outra narrativa de infância negra. Eu estou passando rapidamente para que vocês tenham uma ideia. Essa é a turma com quem eu fiz esse trabalho. São estudantes que hoje estão já acho que bom, depois de tantas greves, eles devem estar no 4º período agora. E, bom, é um pouco disso que eu queria falar. Acho que a gente pode, se tiver debate, a gente pode debater um pouco sobre isso. Mas, para mim, o que é importante é a gente pensar, então, na mídia e nas possibilidades da construção de uma narrativa anti-hegemônica, não é, das identidades. Acho que isso é uma coisa que é extremamente importante a gente pensar. E aí, a partir dessas imagens, não é, o que eu tento pensar com os meus alunos, em como essas narrativas contra-hegemônicas se constroem através da autoinscrição. Não é? Por que essa autoinscrição, para mim, é importante? Porque é um modo como as pessoas querem ser lembradas e querem ser vistas no mundo. Né? Bom, é isso. Obrigada. Bom, obrigado, professora Janaína, pela belíssima exposição. Queria abrir, então, para o debate, para pegar algumas perguntas breves para a mesa. Aí, quem quiser, eu acho que a gente pode fazer mais informal, não precisa ter inscrição, né? Só aí pedir para vir aqui na frente falar por causa da transmissão. Aproveitando a fala da Janaína, né, ela ressaltou a questão das temáticas abordadas no vídeo. E eu queria trazer o dado de que a escolha do tema desse ano, identidade, foi uma resposta à edição do ano passado, que o nosso tema era o que transforma o mundo. E nós tivemos alguns vídeos, principalmente da categoria Teen, que tratavam a questão de gênero, né? E a gente viu que os adolescentes queriam falar sobre isso, e aí a gente acabou optando por não fechar na questão do gênero, mas falar de identidade. Só que, ao mesmo tempo em que esses grupos mostram interesse de falar desses assuntos, a gente está num momento muito complicado no campo da educação de reforma do ensino médio, escola sem partido, censura a manifestações artísticas. E eu queria saber dos 3, né, qual alternativa para nós, do campo da educação, para conseguir manter esse debate, essas discussões, com os estudantes, principalmente, com os jovens, no momento em que nós estamos sendo muito acuados, né, pela grande mídia, por grupos conservadores de direita, como nós podemos fazer um movimento de resistência e de continuar trabalhando essa temática com os grupos mais jovens. Olha, Michele, eu não tenho resposta pronta para você. Eu acho que a sociedade brasileira encontra-se num momento, né, por um lado, de estarrecimento com coisas que acontecem, por outro lado, de susto, né, de como é que essas coisas estão acontecendo. Eu estou ouvindo nós todos falando de identidade aqui e, ao mesmo tempo, me passando na cabeça, quer dizer, a tensão que a gente vive hoje sobre questões de identidades, digamos, mais fluídas, identidades mais fixas. Ao mesmo tempo que tem um discurso todo de que somos plurais e que, portanto, mudamos, somos metamorfoses diárias nos nossos papéis sociais, etc. Há setores da sociedade com uma cobrança enorme em cima de papéis fixos de identidades, de gênero, né, de sexo, de religião, etc. Essa tensão está aí. A gente não pode globalizar também e dizer que a sociedade hoje está múltipla, plural, etc. Tem setores bastante conservadores nesse sentido, nos cobrando retomar papéis fixos dentro da sociedade. E cobrando isso, como você muito bem chamou a atenção, né, do meio educacional escolar. Né? Eu só vejo um caminho, que é isso, discutirmos, conversarmos, buscarmos o outro,
né? E aí eu diria no sentido pleno desse outro, né? Entender o que essas pessoas estão falando, de que pontos de vista elas estão, de que posição elas estão assumindo, e revelar isso, revelar, né? Discutir, expor, conversar, que é o único modo que eu vejo de mudanças e assumindo uma posição, que eu acho que temos que assumir mesmo, todos nós, tentarmos bloquear o que para mim é um retrocesso. É uma série de preconceitos, né, de conservadorismos que não se justificam nesse mundo, né, como a Denise também expôs para a gente, de mudanças, de avançar aí. Agora, temos Brasis, né, mais contemporâneos, Brasis mais conservadores. E eu não estou falando isso em termos regionais, locais, etc. Eu estou falando em termos de cabeças das pessoas, como se veem nesse mundo e como querem cobrar dos outros que se veem e se posicionem, né, nesse mundo, né? Eu não sei se eu esclareci, mas eu passo a bola para que outros falem um pouco mais. Lembrei de tantas coisas aqui, você falou, não sei se eu esclareci, eu lembrei do Chacrinha, né? Não era ele que dizia que eu não vim aqui para explicar, né? Mas então para complicar, então para confundir, exatamente disso. Depois do Chacrinha, aí eu lembrei de outro filósofo também, o Raul Seixas, né? E dizia, né, que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né? Na verdade, ele não pensou nisso, mas nós, conceituando, ele estava pensando em identidade, né? Então, nessas mudanças todas. E aí, pensando nisso, né, eu cercada aqui por 2 antropólogos, né? E aí o que me vem à cabeça é trabalho de campo, né? Então, a gente se aproximar dos outros, né? O que é o trabalho de campo? É quando você, na antropologia, vai estudar um determinado grupo social se juntando a eles, né? Você vai fazer a observação participante. Você vai se juntar para se colocar no papel dele e tentar entender essa alteridade, a diferença, né? Então, é isso. Então, se colocar no papel do outro, se aproximar para tentar entender por que nós somos diferentes, né? Tendo aquele espírito da tolerância, e a gente só alcança isso de 2 modos, né? No meu entendimento, né? É pela arte, é o contato da arte, e, fundamentalmente, é educação, né? Sem educação, né, a gente cai nessas retóricas, né, nessas ideologias que, na verdade, nos impedem de ver, né, de esclarecer, de entender as diferenças e conviver com a diferença, né? Então, essa tentativa de nos amarrar em determinadas identidades fixas, imutáveis, unas, né, sejam de gênero, de raça, de grupo social, de religião, né, de nos fazer, nos prender a determinados comportamentos sem buscar criticamente entender o que aquilo está gerando, sem um pensamento ético, né, isso é a ignorância. Né, a ignorância no sentido de não tentar entender, de não ter acesso. Então, só a educação salva. Só. Né? E a educação que eu estou falando aqui não é só, embora a gente esteja numa instituição, né? Eu não estou falando só da educação formal, né? É educação formal, mas é aquela que a nossa participação política, a nossa participação comunitária, a nossa participação em grupos de ativismo, a nossa participação estética e artística nos permite, né? Essa aliada à educação formal também, né? Estamos nessa tão linda instituição aqui, né, pela qual nós lutamos, mas é isso, é a educação, é a discussão, é a crítica, é tentar enxergar o outro lado, é ler um texto e buscar entender, olha, que leitura eu posso fazer disso, né? É pensar sobre a mídia, né? Lendo um meio de comunicação de massa, uma notícia, mas o que está por trás disso? Quem escreveu? Qual a linha desse jornal? Qual a linha desse programa de televisão? Né? Por que está dizendo isso? Será que outro programa está dizendo outra coisa? Deixa eu ouvir também o que a Band está dizendo, né? Além do que a Globo diz. Okay? Deixa eu ouvir um canal do governo também para entender. Deixa eu procurar a mídia ninja também e procurar alguma outra coisa na internet para buscar me informar. E juntando essas informações, conversar com outras pessoas, né? Conversando, discutindo,
né, que a gente também está se educando e aí está pensando, refletindo sobre essas questões que nos cercam, né? E aí, só aproveitando um último gancho em cima do que a Janaína falou da mídia, né? A Janaína falou bastante da grande mídia, né? Essa mais hegemônica, dos conglomerados, né? Que se reúnem, né? E que tem rádio, televisão, jornal e espaço na internet, né? O que a comunicação sempre propõe também, né? Porque nós não somos só hegemônicos, né? É a mídia alternativa, né? Então, é o fanzine, né? É o espaço na internet, a mídia ninja, outras possibilidades, né? É você gravar com o seu celular e fazer matéria com o celular, né? Colocar esse vídeo disponível em algum espaço, né? É ter espaços universitários onde você possa colocar o seu vídeo, ou colocar sua música, colocar sua canção, né? Então, por esses outros espaços, né? Essas derivas, essas brechas, essas dobras, né? Que a gente pode tentar encontrar e fazer circular outros discursos que vão alimentar o nosso imaginário sobre as identidades. Tá? Então, Michele, a sua pergunta é dificílima, né? Mas é o conjunto dessas coisas que eu acho que pode funcionar como alternativa. Mas a coisa fundamental é a gente não desistir. Né? Tem um discurso hegemônico como sempre existiu, né? Mas sempre houve as brechas, né? E por essas brechas a gente vai circulando e fazendo outras ideias circularem. Agora, o momento conservador, ele passa, né? Sempre foi assim, né? É uma onda conservadora, né? Mas daqui a um outro momento a gente vai ter outros espaços depois que passar essa onda. Que difícil. Sempre essa pergunta... Eu sempre fico pensando assim, a nossa escola, principalmente não só a escola pública, que a gente sempre coloca a culpa de tudo na escola pública, desculpa, grande parte das escolas particulares e privadas no Brasil são horríveis, são horrorosas, a maioria. Bom, nesse sentido de tentar formar a pessoa, né, uma pessoa plena mesmo, acho que são terríveis. E aí, quando eu vejo o avanço de alguns discursos conservadores, como de escola sem partido, eu fico pensando, será que a gente se focou tanto no quanto a escola está dando errado, na escola pública está dando errado, que a gente não viu que tem alguma coisa que está dando certo? Eu fico pensando nisso, talvez tenha alguma coisa que esteja dando certo, porque não é possível que vários grupos conservadores encontrem justamente na escola esse lugar de disputa tão forte. Né? Porque muitas vezes a gente fala assim, olha, a educação está tão terrível que criou essas pessoas conservadoras. E aí eu fico pensando, talvez não tenha alguma coisa que está escapando a gente, né? Alguma coisa que está escapando ali do nosso olhar, que veja que tem alguma coisa que está dando muito certo na educação pública. Né? Que talvez não seja uma questão de conteúdo, mas seja uma questão de humanização de alguns sujeitos dentro desses espaços. E é por isso, justamente, que há uma reação tão grande justamente dentro da escola pública. Então, a escola sem partido foi pensada para a escola pública, não foi pensada para a escola privada. Né? A escola privada já está sem partido há muito tempo, né? Infelizmente. Salvo algumas exceções. Então, na verdade, estou compartilhando uma coisa que surge na minha cabeça, que eu digo, o que está acontecendo de fato? Também eu acho que às vezes não dá para a gente ter uma visão positivista da escola e da educação, achando que ali vai se resolver tudo. Né? Mas o que eu acho importante é ver esse espaço como um lugar de disputa mesmo. E aí eu acredito na luta. Eu acho que a questão, para uma mulher negra que está na universidade, que chegou na universidade há pouco tempo como professora, né, a experiência de uma mulher negra, a identidade de uma mulher negra é construída na luta mesmo. Não tem outra saída que não seja a luta. E a luta e a militância. Eu acho que não há uma outra saída que não seja a militância. Então, uma das questões que eu acho que é uma questão urgente para nós e para a universidade é repensar nosso pacto social. A UERJ, por exemplo, sempre você vai nas reuniões com professores, todo mundo fica falando assim, porque nós somos uma universidade socialmente referenciada, sempre tem isso, sempre. Só que quem construiu o socialmente referenciado da UERJ nem sempre foi a instituição. Não foram os professores, né, que construíram esse socialmente referenciado. Foi uma luta da sociedade. Acho que os dois principais... as pessoas sempre acessam a questão do ensino noturno, da UERJ e das cotas, são dois programas que saíram da sociedade, não saíram da universidade.
e pensar num projeto de pacto social e de utilização da universidade que surja, né, desse conhecimento acumulado que nós temos na área de cultura, na área de comunicação, na área de educação. Porque a gente ainda não fez, a gente não parou para fazer esse trabalho, de fato. De fato. Então, se a gente abrir daqui, eu não sei, né? Mas se a gente abre as janelas daqui, a gente dá para a Mangueira. Né? Quando que a gente vai abrir essa universidade para os estudantes da Mangueira? Quando? Porque eu acho que, assim, em alguns lugares, na UERJ, a gente não deveria mais atuar com a questão do vestibular. A gente deveria radicalizar a noção de democracia e de quem precisa de universidade e abrir a universidade, por exemplo, para Mangueira. Para o Morro dos Macacos. Né? Para toda a periferia que está aqui ao nosso redor, que nem é tão periférica, eu sei que eu sou de São Paulo, então é difícil falar, tem uma diferença quando vocês falam em periferia, não é? Aqui, lá, não, é muito diferente, eu ainda não consegui captar totalmente a questão do subúrbio, do centro, da periferia, mas eu acho que a gente tem que radicalizar a nossa noção, a noção desse pacto social que a gente tem com a sociedade fluminense. Então, pensando desse ponto de vista do lugar onde a gente está, nem pensando necessariamente da educação básica, pensando no lugar onde a gente está. Acho que uma das coisas que a gente teria que fazer é se propor seriamente a repactuar a universidade com a sociedade. E isso a gente ainda não fez. Obrigado pelas respostas. Tem mais alguma questão? Na verdade, assim, também, né, muito obrigada, adorei todas as intervenções e acho que um pouco do que a gente queria quando propôs o Porta na UERJ era que as pessoas fossem aos poucos construindo uma autonomia narrativa. Acho que o que a gente esperava era que um pouco dessa construção identitária viesse a partir do momento em que qualquer um de nós, um jovem, não importa, né, se apropriasse de uma tecnologia que hoje está muito fácil, né, está muito acessível, para olhar para fora de si, né, para refletir sobre o mundo, mas que também se voltasse para dentro e discutisse o que, né, de que forma eu me vejo. Né, e nesse ponto, eu acho que a edição desse ano trouxe para a gente vários retratos, né, vários retratos e esse mosaico em busca dessas identidades. Então, acho que nesse ponto, sim, eu acho que na verdade não é bem uma pergunta, é mais um comentário. Eu acho que a gente consegue, de uma certa forma, com essas tecnologias e com essas construções narrativas mais autônomas, né, em que a gente, de um certo modo, dispensa a mediação, né, da mídia hegemônica, a gente consegue, aos poucos, começar a construir isso. Mas me preocupa muito que isso, na verdade, isso é uma gota no oceano, né, e que as estruturas de poder dificilmente serão, de fato, abaladas, né, enquanto o Brasil não conseguir pensar um pouco, refletir, desmontar as estruturas de poder midiático, por exemplo, né? Essa concentração que a gente tem, o mercado brasileiro de comunicação, né? É dos piores do mundo em termos de concentração, de propriedade cruzada, né? De oligopólio. Então, eu acho que a mídia alternativa, sim, é um caminho. Mas eu acho que é um caminho para poucos, né? Apesar de estar acessível a muitos, mas ela tem ainda um poder de fogo reduzido. E aí, talvez, sim, a escola consiga potencializar isso. Né? A partir do momento que a própria escola assimila essas tecnologias, assimila essa construção de narrativa no seu dia a dia e diz para um aluno, olha, faz aqui um trabalho de colégio com o seu celular. Porque aí também tem isso, né? Não demonizar. Né? O celular na escola é um item proibido, né? Mal visto. Quando, na verdade, eu acho que a gente devia entender que não adianta brigar com isso. Né? A escola tem que assimilar isso aí a seu favor. Porque hoje o jovem não vive mais sem essa caixinha aí que a gente tem em cima da mesa.
nenhum de nós que dirá os jovens. Mas essas identidades hoje, elas me preocupam muito, porque também se a gente olha, né, para fora do Brasil, né, se a gente olha num espectro mundial, né, como vocês vieram abordando, esse recrudescimento, que nacionalismos são esses, né, que hoje a gente vê no mundo, essas fronteiras tão mais demarcadas, a circulação está muito facilitada, mas o quanto tem de xenofobia, né, o quanto tem de lidar com essa questão da imigração hoje, é uma questão impossível ignorar, né, no mundo de hoje, não dá mais. E aí os conflitos identitários voltam, né, a cada vez que a gente é confrontado com isso. Enfim, também não sei, acho que essa pergunta da Michele é maravilhosa, mas também acho que dificilmente alguém vai ter uma resposta, né? E também não é um processo, né, muito simples de fazer, mas acho que a gente tem que enfrentar sim. Essa discussão das cotas na universidade, de fato, o ensino noturno, não saberia dizer, mas a questão das cotas, ela de fato foi completamente de fora para dentro, né? E pelo contrário, a gente vivenciou na universidade momentos muito difíceis de aceitação da ideia, de aceitação da proposta, até porque a própria universidade foi muito deixada de fora do debate. A universidade nunca foi consultada sobre nada, né? Isso foi uma imposição do governo do Estado, com uma canetada, sem nenhum tipo de discussão com a comunidade. Então a UERJ foi pega de surpresa e teve que se recompor dentro disso aí e começar a debater, né, coisas que antes não faziam parte do nosso repertório de discussões acadêmicas. Então foi um desafio enorme, acho que ainda é hoje um desafio enorme, né, mais de 10 anos depois. Mas enfim, acho tudo isso muito difícil da gente encarar, mas eu acho que a gente tem que botar essa discussão na mesa. A gente não pode escamotear mais, né? A gente não pode mais se contentar com as respostas fáceis, porque elas não existem, né? A resposta fácil, na verdade, é só uma resposta insuficiente, né? Na verdade, ela não se tornou complexa porque a gente não analisou o bastante, né? Enfim, era só um comentário, porque estava tudo muito bom e eu queria comentar no geral. Mais alguma pergunta, gente? Tem mais alguma questão? Vocês querem comentar o comentário? Não? Ana, você quer fazer um encerramento? Pode? Uma coisa rápida. A gente está aqui super informal, né? Queria agradecer demais a participação de vocês, né? E a participação de quem até agora esteve com a gente, ou em algum momento esteve conosco aqui, por meio, inclusive, dessa chamada mídia alternativa, né, do Facebook, a gente não consegue também ficar fora, é um dos espaços que a gente quer ocupar, né, e o próprio CTE tem uma rádio universitária, uma TV universitária que funcionam na internet, né, e a gente pretende também, de alguma maneira, fornecer à universidade um canal ou canais para que também produzam suas próprias narrativas, né, que não vá a reboque dessas mídias hegemônicas, né, mas que também consiga produzir suas próprias narrativas. Então, muito obrigada a todos, eu quero agradecer demais a participação de vocês, foi um momento muito rico para a gente, foi super bacana, e desde agora convidar a todos, né, para a cerimônia de premiação do Festival Corta na UERJ, que vai acontecer no dia 9 de novembro, às 15 horas, aqui na UERJ, no Auditório 91. E também convidar a todos para conhecer os trabalhos que participaram do Festival Corta na UERJ. Todos estarão no site curtanauerj.com.br. Então, está tudo lá para a gente poder apreciar um pouco mais dessa produção, né, e entender um pouco mais esse debate sobre identidades que os nossos concorrentes trouxeram. Então, muito obrigada. Obrigada a todos.